entrarmos na lição, vamos fazer umas leituras bíblicas aqui. Romanos, capítulo de número 15, os versículos 20 e 27. Ao 27, perdão. Paz de Jesus. Bem, tá. Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 20 ao 27. Amém? Os irmãos encontraram lá? Amém. O irmão está na luta para abrir lá. Oi? Página número 9. Mas antes de entrar na introdução lá, a gente vai fazer uma leitura bíblica lá em Romanos, capítulo de número 15, versículo 20 ao 27, que diz assim, ó: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Amém? Então aqui a gente tem uma leitura bíblica onde o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, aos moradores de Roma, e aqui ele diz que ele tem desejo de passar em Roma, ficar por um determinado tempo lá, com a intenção de que a igreja de Roma lhe ajudasse a chegar na Espanha. Amém? Aí ele cita aqui também que os irmãos da Macedônia e da Acaia haviam feito uma oferta e ele estava primeiro levando esta oferta a Jerusalém. Vamos ler também 1 Crônicas, capítulo... 1 Coríntios, perdão, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao 6. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 ao 6. Que diz assim, ó: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Amém? Aqui Paulo novamente ele cita a oferta feita à igreja de Jerusalém, em meio aos gentios, e aqui ele diz o seguinte, que a oferta fosse feita antes dele chegar lá em Corinto, na cidade de Corinto. Ele não ficaria com essa oferta, ele iria, a igreja de Corinto iria escolher uma delegação de pessoas. Estas pessoas teriam cartas do apóstolo Paulo recomendando eles a Jerusalém, e essas pessoas iriam a Jerusalém. Talvez, se houvesse necessidade, Paulo iria acompanhar esses irmãos para Jerusalém. E aqui nós vemos um modelo de administração eclesiástica nessas duas leituras que fizemos.
A primeira de um projeto missionário. Paulo queria chegar à Espanha e estava querendo angariar fundos de Roma para se chegar à Espanha. E a segunda, um cuidado com a arrecadação dos pobres, onde Paulo ele estava motivando a arrecadação, mas ele estava tendo cuidado de não ficar com aquele dinheiro para que não houvesse acusações que ele estava ali passando a mão naquele dinheiro. Por isso, ele pediu para que houvesse feito uma delegação, paz do Senhor Jesus, para que aquele dinheiro fosse enviado a Jerusalém. Isso aqui é um exemplo de ética e de cuidado e de administração eclesiástica dentro da Bíblia. Então a gente percebe que, por mais que esse assunto algumas pessoas não deem a devida importância, porque você sabe, o pessoal gosta de falar do Espírito Santo, de avivamento, de fogo, de bênção, mas quando o assunto é mais responsabilidade e coisa semelhante, a gente gosta de deixar meio para o lado. E essa matéria que nós vamos estudar, ela mais nos chama a responsabilidade do ministério cristão do que as partes boas do ministério cristão. Amém? Vamos lá para a introdução então, meus irmãos. Página de palavra administração vem do latim direção, tendência e para, e minister, subordinação ou obediência. No grego, a palavra administração está ligada ao termo governo. Por sua vez, o vocábulo governo em grego, proistemi, significa estar à frente de, liderar e dirigir. Partindo desses termos, Miranda afirma que a administração na igreja é uma habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo de compreender, traçar, executar claramente as metas ao longo e curto prazo, a fim de alcançar uma unidade específica do corpo de Cristo. Então, o que é administração? O que é administrar? Governar. Não. Pode ser governar. Pode ser. E a Bíblia fala sobre isso. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. O que mais? Liderar e dirigir. Liderar, dirigir, administrar. É isso. Os irmãos abram uma Bíblia lá comigo em 1 Timóteo. Capítulo de número 3. Que diz assim, capítulo 3, versículo de número 4. Aqui está se falando das referências ou das características necessárias ao presbítero, alguém que deseja um ministério. E daí Paulo diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Daí o versículo 5 diz assim, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E interrogação, porque é uma pergunta. Quer dizer, se o indivíduo não sabe governar a sua casa, como que ele vai ter cuidado com a igreja? Mas a questão é a seguinte: não é só governar a casa. Se fosse só governar a casa, era muito bom, muito fácil. Por quê? Pegava o filho e dava os tapas, arrochava ele lá e ele falava pra você: cala a boca, não fala nada pra ninguém, porque o pai tem que dar exemplo na igreja. E pronto. Mas ainda bem que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, E ele diz que governe bem a sua casa com Sabedoria. Modéstia, gente. O que é modéstia? Oi? Sinceridade, obediência. Sinceridade, obediência. O que por exemplo,
Eu vejo um irmão assim, e estou dando testemunho dele, né? Falei assim, olha, aquele irmão é uma benção. Ele é um irmão muito modesto. O que significa isso? Qual é a característica de alguém que é modesto? É aquele que sabe e não se expressa a sabedoria dele para se orgulhar na frente das pessoas, né? Exatamente, ele não se ensoberbece, e por incrível que pareça, né? Quando a palavra de Deus fala sobre o amor e das características do amor, diz que o amor é sofredor, benigno e não se ensoberbece. Quer dizer, um amor, se eu tenho amor, eu preciso também ter modéstia, né? Saber o meu lugar, e a qualidade da pessoa modesta, ela é desprovida de pretensão. Então, o que acontece? O modesto, ele ajuda alguém, não é porque aquela pessoa pode trazer um benefício para ele, mas é porque a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, vai te deixar a apostila aqui, eu já vai te pegar. Mas quer dizer que o modesto, ele faz não para receber algo em troca, ele faz por amor, porque ama. E aqui tem um parecer muito interessante na administração da igreja, que se difere da administração secular. Por exemplo, se a igreja fosse uma empresa, todos vocês seriam remunerados. Eu até esses tempos atrás escutei essa frase, eu fui, né, infelizmente, tive uma desavença no meu serviço, e tive que impor algumas coisas ao meu patrão, e ele perguntou para mim bem assim, você não recebe o teu salário? Quer dizer, ele disse para mim o seguinte, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e estou te pagando para isso e não quero saber. Mas na igreja, quem de vocês recebe aqui para vir na igreja? Né? Ninguém recebe. Então não tem como eu impor na administração eclesiástica o modelo da administração de uma empresa. Por isso, Paulo, muito sábio, aqui ele diz o seguinte, que a administração da igreja, ela é como a administração do lar. Ela precisa ser regrada por modesto. Por quê? Porque o pai e a mãe que não sabe levar o seu filho com uma educação provida de modéstia, quando esse indivíduo pegar os seus 17, 18 anos, ele arruma sua mochilinha, cai fora, vai, e às vezes o pai e a mãe nunca mais vê, né? Por quê? Porque não houve vínculo, não houve afeto, não houve, ele não sentiu amor pelo pai, pela mãe, não foi criada essa relação, e aí as coisas desandam, né? Quando é pequeno até consegue se levar com uma certa ditadura, vamos dizer assim, mas quando chega adolescente, depois fica jovem, as coisas ficam diferentes, né? E a igreja também é dessa forma, ninguém recebe nada aqui, então se eu não souber administrar com sabedoria de Deus, por meio da influência, né, acaba que a minha administração ela vai ser falha. Existe na igreja existe dois tipos de autoridade, bem na verdade, na igreja. Quando a gente se refere a autoridades, eu vou adiantar algumas coisas aqui, algumas coisas nós não vamos ler na lição para a gente conseguir, mas eu vou passar, prometo para vocês que eu passo todo o conteúdo hoje ainda, né? Vocês já ouviram falar de autoridade herdada e autoridade conquistada? Já ouviram falar? O que é? A autoridade herdada, eu vou dar um exemplo, eu fui consagrado a presbítero pelo campo de Araquari. Com isso, me vem uma autoridade herdada. Quando eu chego numa congregação de Araquari onde as pessoas não me conhecem, elas vão me tratar com respeito porque eu sou um presbítero da igreja, né? Elas vão me chamar para cima do púlpito, se eu tiver com a minha cartinha ou se houver algum conhecido na congregação, né? Vão me tratar como presbítero e vão esperar de mim também que eu me porte como um presbítero por causa da autoridade herdada que eu tenho, né? Agora existe a autoridade que é conquistada, e essa é a mais importante.
é quando o que me define não é o título que eu tenho, mas sim as coisas que eu faço. Aí o que acontece? Quando a gente fala nisso, a gente vê muito auxiliar que é presbítero, a gente vê muito presbítero que é pastor, não tem a ordenação, mas o seu ministério ele age conforme ele já fosse, até às vezes melhor, né? Haja visto, existem dirigentes de congregação que são presbíteros, que dirigem a congregação de forma tão louvável, que se pôr às vezes um pastor do lado dele, ele está a par, ou senão até dirige melhor do que um pastor, né? Porque isso, autoridade que é conquistada. Ele dá o exemplo, a forma que ele age com a igreja, lhe dá, as pessoas dizem assim, não, esse é o meu líder, esse é o meu pastor, esse é o homem que eu estou seguindo. Por quê? Porque ele me dá um exemplo, ele me dá uma firmeza, ele me dá uma instrução que eu confio. Então, é bastante importante isso, né? A gente saber diferenciar isso. E também é muito triste quando a igreja coloca expectativa em cima de alguém e essa pessoa não retribui essa expectativa, né? É bem triste, infelizmente existe esses casos, né? Como a gente está aqui numa escola para aprender sobre esse assunto, infelizmente existem pessoas que denigrem, né, o ministério, denigrem o evangelho até mesmo com seu testemunho, com suas atitudes e com suas obras. Vamos lá então, meus irmãos. Os irmãos sabem que a administração, ela não é simplesmente uma palavra, mas ela é uma ciência, né? Existe faculdade na área de administração. Como ciência, ela abrange vários aspectos, ela tem uma história dentro da administração. Tanto é que a administração ela passou pela história, ela vem acompanhando a igreja, né? Igreja católica, as igrejas protestantes, a Revolução Industrial, e as pessoas foram vendo que quanto mais conhecimento acerca de como liderar, de como administrar, mais resultados se tem um empreendimento, uma empresa, uma organização. Por quê? Porque dentro da administração, qual é a função da administração em si? É fazer com que as coisas progridam de forma efetiva. Então, como que algo progride de forma efetiva? É quando é se dedicado força e energia num determinado ponto, nas proporções que se são necessárias. Dentro de uma empresa, por exemplo, tem uma linha de produção. Aquele processo que é mais demorado, há mais pessoas trabalhando ali. O processo mais simples, que é mais rápido, é menos pessoas. E quem faz esse gerenciamento? É a administração, né? Hoje a gente tem dentro de uma fábrica, em questões hierárquicas, lá o auxiliar de produção, os líderes, depois os auxiliares de produção, daí tem os operadores de máquina, depois vem os líderes, né? Depois vem os encarregados de produção ali do setor, depois a fábrica tem o encarregado geral, depois tem os engenheiros ainda, que às vezes dão uma passada lá para ver se tem como agilizar o processo, né? E quando dentro de uma empresa os processos são bem definidos, são bem claros, as ferramentas são certas para se trabalhar, existe o quê? Progresso. Se otimiza tempo, diminui custo, né? E as coisas andam melhores. E por incrível que pareça, a administração também dentro da igreja ela tem a sua validade, né? Existe uma forma de administrar a igreja, uma forma de se administrar um departamento, e é importante a gente buscar aprender essas formas, para que a gente tenha um ministério bem sucedido, para que a igreja seja bem sucedida, né? E algumas pessoas dizem, mas eu não preciso aprender a administrar porque a igreja é espiritual, né? Aí eu pergunto para os senhores, qual é o valor de uma alma? Mas será que não dá para a gente parar, analisar, pensar um pouquinho
qual é a forma, qual é a metodologia que a gente vai usar para se ganhar mais almas para o reino do Senhor, não só ganhar, mas manter também, né? Porque a administração é isso, a administração faz algo ser produtivo sem implodir, né? E é até interessante, porque o próprio Jesus, ele nos dá exemplos sobre administração. A gente sabe que lá em Lucas capítulo 14, a gente não vai ler só para lembrar, Jesus Cristo pergunta bem assim, ele está se referindo ao reino de Deus, ao Evangelho, né? Ele diz assim, qual o homem que quando vai construir uma torre, ele primeiramente não senta, calcula os gastos, por quê? Para que quando chegar no meio, não falte material, falte recursos, né? E as pessoas deem risada dele, né? Jesus Cristo fala de planejamento estratégico quando compara a vida espiritual como a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia, né? O construtor vai construir uma casa, o que ele precisa fazer para saber se tem areia ou rocha ali? Escavar essa parte. Escavar. Esse detalhe, talvez vocês não me compreendam por não conhecer como eram as casas lá no tempo de Israel. O solo lá de Israel era muito pedregoso, né? Tinha bastante pedra. Então o que acontecia? Quando eles iam fazer uma casa, eles cavavam um buraco para ver se tinha pedra embaixo. Se tivesse pedra embaixo, eles construíam. Aí eles usavam aquilo como a sapata. Hoje a construção civil faz as sapatas de cimento, né? Se cava ali, bota arame ali, faz cada tipo de construção com a estrutura tem um tamanho de sapata, né? Eu até estava vendo esses dias um vídeo daqueles arranha-céu lá de Balneário Camboriú. A tempestade estava forte, tinha bastante vento e a piscina dentro do arranha-céu estava balançando, e daí eles estavam explicando que aquilo ali é normal, que é calculado pelo engenheiro, porque a construção precisa ter uma certa maleabilidade ali para que quando o vento bata não rachar, né? Mas a água parecia mar, assim. Eu fiquei pensando, deve ser gostoso estar lá em cima essas horas, né? Desse correndo. Eu achei incrível, né? A capacidade do ser humano de conhecer um determinado assunto. Então, mas para quê? Até se chegar a esse ponto, precisou o quê? Estudos, planejamentos, para então se executar. Fica à vontade, meu irmão. Então é importante a gente saber que a administração é isso, é a capacidade de gerenciar, né? A capacidade de liderar. Isso envolve gestão de pessoas e gestão financeira, né? São as duas coisas que envolvem bastante a administração. Página de número 12, só para a questão de conhecimento, tem um quadro ali que diz assim, Teoria Geral da Administração, que se coloca a sigla TGA. Se fala, então aqui se dá 5 divisões que a administração secular engloba, né? Que seria a administração científica, e ali se dá os nomes, né? E a ênfase são nas tarefas. Teoria clássica, que dentro dela se coloca mais duas teorias, que são a teoria burocrática e estruturalista, na estrutura. Teoria das relações humanas, aonde se engloba a teoria comportamental, teoria de desenvolvimento organizacional, e a ênfase é nas pessoas. Teoria dos sistemas, que a ênfase é em ambiente, e teoria da contingência, que a ênfase é na tecnologia. E depois o ponto 3 começa falando sobre introdução à administração eclesiástica, né? Então veja bem, quanto à administração eclesiástica, o que engloba isso? Engloba
a administração de pessoas na igreja, né? Nós, tanto a parte de departamentos, quanto a parte de liderança, quanto a parte de membros, existe uma administração para que as coisas ocorram da melhor forma possível, né? Existe a administração financeira, né? É importante a gente entender que a igreja, para se dar exemplo e como organização, ela precisa estar debaixo das normas e das leis nacionais, estaduais e municipais, né? E para isso existe um trabalho todo na parte administrativa necessário. Por exemplo, a igreja hoje precisa de contador, a igreja precisa, às vezes não tem na sua membresia, mas ela vai precisar ter um engenheiro que assine os seus projetos. Existe muita coisa que envolve a administração eclesiástica hoje e é importante, e às vezes a gente nem se tem conhecimento porque passa batido no nosso dia a dia, né? Só quando a gente para numa matéria dessa que a gente passa a perceber isso. Eu queria falar para vocês sobre os processos administrativos que serão mais importantes para nós, que está lá na página de número 14. A página número 14, eu vou ler o segundo parágrafo, que é a parte mais importante para a gente frisar hoje, que diz assim, ó: para a FAIO, as funções administrativas constituem 5 pilares: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Os seus discípulos, no decorrer da história, adicionaram ou subtraíram alguns desses pilares. Porém, as bases do processo administrativo, na concepção faioliana, se mantiveram. Hoje, perante a evolução dos processos administrativos, são aceitos universalmente pelos pensadores de administração 4 funções, a saber, planejamento, organização, direção e controle. São as atividades básicas que precisam ser desempenhadas pelos administradores, que visam uma melhor atuação da gestão dentro das organizações públicas e privadas. Então veja bem, isso aqui é bastante importante, esses 4 pilares seriam planejamento, organização, direção e controle, né? Nós vamos falar sobre o planejamento, tópico 3 ali, ponto 2, que diz assim, ó: o planejamento visa a elaboração dos objetivos e metas. Também podemos entender o planejamento como um ato de prever no sentido de preparar-se para o futuro, com necessária antecedência. Ainda é predeterminar um curso de ação. Uma sugestão útil ensina que, ao se fazer planejamento ou previsão, é necessário utilizar o próprio histórico da organização, a fim de se aprofundar em um dos pontos mais importantes do planejamento, a visão estratégica, que significa pensar e agir estrategicamente. De fato, muitos objetivos são alcançados por indivíduos e instituições por seguirem. De fato, muitos objetivos não são alcançados por indivíduos e instituições por seguirem no escuro, sem a necessária clareza quanto aos meios e metas a serem atingidas. Isso aqui é bastante importante. Então veja bem, dentro dos processos administrativos, o planejamento é um dos pontos mais importantes. E aqui o autor fala o seguinte: vocês já viram a quantidade de pessoas que se iniciam um negócio e esse negócio não vai para frente? Por que não vai para frente? Mal planejado.
Mal planejado. Por que foi mal planejado? Porque não tinha conhecimento, às vezes, daquilo que queria fazer. Sim. Não tinha o conhecimento daquilo que iria fazer, ou às vezes tinha. Por exemplo, eu posso ser um... Vou dar um exemplo, eu trabalho como transportador, eu posso ser um ótimo motorista. Eu trabalhei 25 anos numa empresa e agora já juntei um bom dinheirinho e posso comprar o meu próprio caminhão. Né? Aí a minha empresa era lá pra cá, lá pra cá, lá pra cá, nunca parava no caminhão da empresa. Né? Eu compro o meu caminhão, agora eu vou ser motorista, você é meu patrão. Onde é que eu vou pôr esse caminhão? Não fez o planejamento, né? Não fez planejamento. Aí o que acontece? Ah, mas lá no porto sempre tem vaga. Aí põe no porto, Itajaí, São Francisco. Mal se tira para o combustível. E daí quando o indivíduo vai ver, ele está pagando para trabalhar. Por quê? Quando ele comprou o caminhão era novo, tava ainda, ele conseguia pagar o combustível, né? E fazer a compra do mês. Vem os outros meses, precisou levar na concessionária para fazer as trocas de óleo e as revisões. E já estragou um sensorzinho ali de 7, 8 mil. Cortou um pneu. Cortou um pneu. E aí? E daí vocês vê como a gente vê nessa... Vocês podem ver quando tem caminhão portuário com container, existe bastante caminhão bem surrado, bem feio, que você vê que a manutenção não está em dia. É por quê? Porque aquele serviço ali é uma exploração bem na verdade. Né? E aí o indivíduo se submete, porque se eu ficar com o caminhão parado é pior. Né? E acaba entrando numa situação que é inviável. Né? Então é falta de planejamento. Ah, eu vou abrir uma padaria aqui no bairro. Mas existe quantos habitantes aqui? Quantas padarias? Qual é o valor aplicado por elas? Essas padarias estão ganhando dinheiro ou não estão ganhando dinheiro? Qual vai ser o meu diferencial? Eu já tenho alguma coisa que seja garantida, que mesmo que não venha cliente na minha porta, mas eu sei que eu tenho lá 2 ou 3 carrinhos de cachorro-quente que eu forneço pão para eles. Então vai me salvar um pouquinho se eu não tirar na porta, mas pelo menos aqueles lugares eu vou servir. Então são coisas que se precisa pensar antes de iniciar um negócio, né? Ou qualquer plano que a gente tiver, qualquer ideia que a gente tiver, se não for acompanhada de um bom planejamento, cai por terra. Exemplo disso foi o camarada que criou a gelatina. Já ouviram a história desse camarada, não? Já ouviram? Criou a gelatina. Quem gosta de gelatina aqui? Eu. Gosta? Eu não gosto. Mas tá bom. Eu gosto da sabedoria. O que esse indivíduo fazia? Ele era americano. Ele pegava um capacete e ia vender de porta em porta aquilo que ele havia criado. Aí ele fazia a gelatina dentro do capacete para mostrar para a pessoa que a gelatina pegava a forma que ele queria. E as pessoas não compravam. Sim, a ideia dele foi ótima, a gelatina é bom, dizem, né? Mas a apresentação dele, a ideia dele de vender porta a porta foi péssima. O que aconteceu? Desistiu. E daí ele vendeu para essa empresa chamada Royal. E olha o que deu. Né? A empresa fez milhões, virou empresa internacional, porque até o nome Royal chegou no Brasil. Agora já tem outras marcas, mas antigamente era só Royal, tinha propaganda do Bocão, que passava na televisão, né? Agora, então, mas o que acontece? É falta de planejamento, né? E dentro da igreja, a gente precisa ter planejamento, até o culto ele precisa ser planejado. O que vamos fazer? O que vamos cantar? Quem vai dirigir? Quem vai... Né? Porque quando há planejamento, as coisas tendem a fluir de forma melhor, né?
Quando há informação, por exemplo, a gente tem várias etiquetas que a gente deve observar quando está no culto, a liderança quando está dirigindo o culto, né? A palavra, a saudação, a leitura bíblica após uma oração, né? E essas coisas são boas, por quê? Porque fazem parte do planejamento. Então todo mundo meio que já sabe o que vai acontecer e as coisas fluem bem, né? Quando a gente tenta quebrar isso, às vezes dá errado, né? A coisa parece que não casa. E bem na verdade, né, gente, a gente está fazendo para Deus. Se você vai num show, eles fazem tudo planejado, tem a hora certa de acender as luzes, tem a hora certa de sair a fumacinha, tem a hora certa disso, a hora certa daquilo. Por que quando a gente vai fazer para Deus tem que ser assim tudo na... Mas a Bíblia recomenda que tem que ser feito tudo com ordem e com decência. Sim. Até no trabalho, tudo, quando você é desordenado, você quebra a cara. Você pode conhecer profundamente aquilo que você faz. Mas se você não tem um projeto, não tem coordenança, no final você quebra a cara. Sim, exatamente. A questão de gestão de tempo no trabalho, né, o indivíduo que deixa as ferramentas tudo espalhado, né, ele vai perder mais tempo procurando ferramenta do que trabalhando. Por quê? Porque não tem, né, questões de ferramentas impróprias para trabalho. Temos exemplos bíblicos disso também, né, quando aqueles rapazes resolveram, eles tinham um plano bom, que era aumentar a casa dos profetas. O plano era bom, mas o machado Era ruim. emprestado e mal afiado. Dois problemas de administração ali, né? E se não fosse pela misericórdia de Deus que eles tivessem convidado o profeta Eliseu para estar junto, o que eles iam fazer? Porque assim, às vezes, mas era só um machado, para nós hoje é uma coisa barata. Em Israel não havia ferro. Tanto é que eles perdiam muitas batalhas, eles tinham muito medo dos filisteus, porque as armas dos filisteus eram de ferro, a deles era de bronze. Já, você sabe, né, que se você bater com aço no bronze, o bronze corta, né? O bronze é bem maleável. E esse era o problema, né? Era caro o machado, era uma motosserra hoje. Era problema de administração, né? Fizeram algo contando com uma ferramenta de outro e ainda não tiveram o zelo de afiar a ferramenta antes de fazer o serviço. E deu problema. Então veja bem, o planejamento estratégico, ele tem 3 pontos aqui nessa lição. O planejamento estratégico, cujo objetivo é a longo prazo, a visão da empresa como um todo em relação às estratégias e ações, página de número 15, tá, meus irmãos? Está em negrito ali. Então, o planejamento estratégico é a longo prazo. Vocês já viram que as empresas mais modernas hoje, quando você entra no site da empresa, tem 2 coisas que se destacam lá: missão e política. Já viram isso? Qual é a missão da empresa? Né? Porque essa missão é planejamento estratégico, é aonde a empresa quer chegar, né? Agora, o percurso que ela vai fazer até lá vai estar dentro do planejamento e as ações são tomadas até que ela chegue ao patamar que ela quer chegar, né? Aí existe o planejamento tático, é o objetivo em curto prazo, ações e estratégias que afetam somente parte da empresa, né? Então, o tático são coisas que afetam somente uma parte ou um setor da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e o setor de vendas está vendendo horrores, mas a produção lá não está acompanhando as vendas, o que acontece? Precisa de um planejamento tático. Vamos fazer o quê? Vamos pôr a produção fazer hora extra, vamos contratar mais, vamos procurar uma máquina mais rápida. É um planejamento tático que visa resolver um problema de imediato, né? E depois vem o planejamento operacional, formalizados por documentos escritos, metodologia de desenvolvimento e implementação estabelecidas e conjunto das partes homogêneas do planejamento.
Já ouviram falar em metodologia de trabalho? É isso daí. Quem faz faculdade sabe, né, que até tem toda uma metodologia bem chata lá para se cumprir, né? Regras, espaçamento, letra, cor, né? Dentro de uma empresa, para se ser produtivo, existe-se uma metodologia. E essa metodologia é muito importante, é muito importante mesmo. Eu ouvi um pastor dizer que, deixa eu lembrar a palavra que ele disse, meu Deus, agora, que a gente precisa ter intenção em todas as nossas ações. A gente precisa executar as coisas sabendo por que nós estamos executando e para quê, né? E isso é importante na igreja, é muito importante. Esse planejamento, essa metodologia, né? Uma ordem de culto, né? Para quê? Eu sei que essas paredes aqui não é igreja. A igreja somos nós. Mas quando nós estamos se reunindo aqui para cultuar a Deus, né? A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente vê que existe um certo cuidado quando há pessoas influentes no meio da sociedade, né? E a gente recebe a pessoa mais influente nos nossos cultos de todo o universo, né? E às vezes a gente é tão desleixado com as coisas. Eu vejo, infelizmente a gente vê, eu já acompanhei, né? Pessoas que não têm cuidado, a pessoa vai cantar, não tem cuidado de ensaiar. Daí ela chega no culto e fala assim: mas é porque é para Jesus, está valendo. Não. Tem que ter intenção de fazer uma coisa bem feita, né? Irmãos, me desculpa, eu vou pregar hoje aqui, mas eu não sou pregador, então, mas é para Jesus, tá, irmãos? Eu não faço para me aparecer. Mas, poxa, se é para Jesus, será que não dava para pelo menos, porque assim, né, gente, cada um tem as suas capacidades. Eu sei que falar em público não é fácil, né? Mas pelo menos ler um texto antecipadamente em casa, para se chegar aqui e pelo menos ter uma base, né? Eu já vi gente, tá aqui, ó. Não foi minha intenção trazer, mas estava dentro da minha Bíblia, ficou aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esboço, esboço, esboço. Sabe por que isso daqui? Isso aqui eu vou meditando na palavra e vou marcando. E volta e meia tem alguns na Bíblia. Geralmente depois que eu prego, eu descarto. Não fico, eu não guardo esboço, né? A não ser que sejam estudos, daí eu guardo, porque pode ser aplicado em outras áreas. Mas pregações assim das corriqueiras do cotidiano, eu jogo fora. Por que isso? Porque eu tenho a intenção de oferecer a Deus o meu melhor. Então eu preciso me organizar os meus pensamentos, organizar o meu conhecimento, para que quando Deus queira me usar como seu instrumento, eu não seja um machado desafiado na mão dos filhos do profeta lá, porque senão o machado vai cair na água, né? Aí às vezes a pessoa leva uma repreensão, leva uma correção, ou percebe que existe uma indiferença na igreja quando ele está pregando, a igreja não está prestando atenção, há até uma irreverência na igreja às vezes, porque de fato tem pessoas que forçam a barra, elas querem que você escute elas, mas não tem conteúdo. E daí você se distrai no culto mesmo, né? Daí a pessoa: poxa, os irmãos não têm reverência com Deus, que não sei o que os irmãos estão me desvalorizando, não estão me respeitando. Mas poxa, será que você fez aquilo que precisava ser feito para que a autoridade que é conquistada venha sobre a sua vida? Para que as pessoas digam: não vale a pena escutar o fulano, né? Então são coisas que a gente aprende dentro dos planejamentos, né? Eu aprendi, e eu vou passar para vocês. Eu fiz um curso uma vez em Curitiba,
E esse, na verdade, não era um curso, era um seminário e você montava uma empresa em 48 horas. E era voltado a startup, que são empresas digital, tal, bem bacana mesmo, foi bem puxado, foi sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E você tinha que ter a ideia da empresa ali e montar essa empresa, e teve empresas que saíram dali funcionando. Bem hard mesmo, eu fiquei super cansado, mas muito legal. E lá eles nos deram um modelo de planejamento que se chama modelo de negócio estilo Canvas. Depois eu vou passar para os irmãos no WhatsApp ali para vocês terem uma ideia. Lá, quando você iria iniciar um negócio ou um projeto, você precisava responder algumas perguntas dentro daquele gráfico ali, né? Eu até tenho aqui, são 8 perguntas que você coloca numa folha ali para te ajudar a esclarecer o seu negócio. Essas perguntas são: quem são seus parceiros-chave? Qual é a sua atividade-chave? Né? Quais os seus recursos para executar o projeto? Qual é a proposta de valor? O que vai fazer as pessoas se interessar por aquilo que você está fazendo? Como era voltado à empresa, né? Qual é o seu relacionamento com os clientes? Quais são os canais de relacionamento? Qual é a sua estrutura de custo? E qual seria o fluxo da sua receita? Né? Então, para que isso? Para que o planejamento fosse... E na verdade, se você parar para analisar, isso aqui a gente pode usar na igreja. Por exemplo, eu vou lá fazer uma campanha evangelística. Né? Campanha evangelística. Oh, Jesus, faltou espaço. Peraí. Eu vou pôr um C. Evangelística. O que eu preciso para uma campanha evangelística, gente? H recursos. Recursos, né? Recursos, vou pôr aqui, ó. Que mais? Planejamento. Aqui já é o nosso planejamento. O que eu preciso? Panfleto. Eu vou pôr o que a gente precisa antes e o que precisa depois. Aqui no dia a gente vai precisar do panfleto. O que mais? Pessoas. Pessoas. Essas pessoas vão se dividir. Organização. O que mais? Estratégia. Pessoas. Vamos pelas pessoas aqui. Organização. O que mais? Vou pôr aqui evangelização. Se é uma campanha evangelística, tem que ter evangelização, porque nós temos panfleto. Nós precisamos de um pregador, Cantor. um cantor, Ser capacitado para fazer o ato. vamos precisar, vai faltar espaço aqui, mas a gente vai precisar de um palco, se for ao livre, som, o que mais? Cadeira, pode ser que fique em pé, mas vamos pôr cadeira aqui. O que mais? Oi? Oração, sim, porque nós estamos falando de igreja, então precisa oração. Água. Que eu posso pôr aqui, ó. O que mais? Água. Água? Não, Sim. o cantor e o pregador. Enfim, tudo isso custa tempo, custa dinheiro, né? Então veja bem, eu vou precisar dos recursos espirituais, eu vou precisar orar e ter um grupo de oração comigo, né? Eu vou precisar
de pessoas capacitadas para evangelizar, porque evangelizar não é só entregar o folhetim Jesus te ama. Pode sim, pode, qualquer um pode participar da evangelização, porém o grupo, ele precisa ter uma pessoa mais idônea, que caso ocorra alguma coisa, essa pessoa possa representar este grupo, né? Eliminar confusões, se alguém tiver uma pergunta bíblica, uma parte, porque até mesmo aqui na evangelização já pode ocorrer conversão. Mais endemoniado também. Oi? Tem mais endemoniado, né? Pessoas que se coisam. Sim, precisa ter ali, se houver uma possessão maligna, alguém pronto, né? E essa pessoa precisa ser mais idônea, porque às vezes um novo convertido ele pode se afobar, né? Pode ficar meio, não sei o que eu faço, né? Se a pessoa não for capacitada, às vezes ela passa vergonha. Sim. Eu uma vez fui utilizar e na igreja católica ela passa vergonha, devendo que foi em centro de recuperação, passa vergonha. Veja bem, questão da organização, do culto. Essas pessoas vão precisar ser instruídas. Como receber quem chegou na campanha, aceitou Jesus, depois já vai ali pegar o telefone, número de endereço tal, para depois, mais tarde, porque a campanha evangelística, ela não termina no dia. No outro dia vai ter as visitações dos novos convertidos. E tudo isso é uma sequência de coisas. Pregador, vamos convidar um pregador local, pregador de fora, trouxe um pregador de fora, despesa. Por mais que o indivíduo não cobre, eu particularmente não gosto e acho que não pagaria um centavo para esses camaradas que cobram horrores para pregar na igreja, né? Mas enfim, vamos lá, convidamos um camarada lá de Brasília. Tem um deslocamento de Brasília aqui, o irmão também, né? Por misericórdia, né? Não vamos ser pesados, irmãos. Vamos pagar a passagem de avião dele, ou quem sabe dele, da esposa, para vir aqui pregar, voltar, né? Aí, essa locação de palco, som, cadeira, quanto vai sair isso? Então são muitas situações que precisam ser pensadas, precisam ser analisadas. Existe todo um preparo de recurso e espiritual, os dois precisam se acompanhar. Não é só vamos fazer pela fé e Deus nos ajude, não. Tem um recurso financeiro, um planejamento, quem vai fazer, quem vai ser o cabeça, quem vai ser o responsável, né? Esse responsável ele está capacitado para ensinar as demais pessoas como abordar as pessoas na rua, depois como abordar as pessoas dentro da igreja, ou que não seja na igreja, que seja fora da igreja, né? Depois, quem vai visitar essas pessoas? Não adianta vir aqui se converter 20 pessoas, irmão, ganhamos 20 almas para Jesus hoje, mas quem que vai visitar? Porque a pregação do Evangelho diz lá em Marcos e Mateus, num lugar diz ide e pregai. Pregar é fácil, é só falar, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Preguei. Agora fazer discípulo, aí é complicado. Porque o discípulo você vai ter que andar com ele, vai ter que conhecer ele, ele vai ter que te conhecer, e um discípulo é a cópia do seu mestre. Tanto é que Jesus Cristo, quando se referiu aos fariseus que saíam fazer prosélitos, eles saíam fazer uma missão para converter os judeus que nasceram fora da nação, Jesus Cristo diz assim, olha, ai de vós fariseus, escribas, hipócritas, que saem fazer um prosélito e fazem deles 2 vezes filhos do diabo não, filhos do inferno, que diz. Por quê? Porque eles não tinham capacidade espiritual alguma de converter alguém, de ensinar o caminho dos céus a alguém. E eles convenciam aqueles indivíduos que eles estavam convertidos. E gente, é mais fácil você ganhar uma pessoa que não conhece a Deus e que ela reconhece que o seu conhecimento de Deus não é verdadeiro, do que um indivíduo que tem as suas crenças firmadas e acredita que conhece a Deus. O maior problema nosso hoje, a gente vai pregar o Evangelho, olha, você precisa aceitar Jesus. Não, mas eu já tenho Jesus, não é verdade? É o nosso maior problema e um dos maiores desafios. Outro detalhe, antes da evangelização, vamos fazer essa evangelização voltada a quem? Crianças, jovens, adolescentes, adultos, vamos englobar geral? Ou comunidade, né? Porque eu posso fazer uma evangelização voltada a jovens. Aí o que eu vou fazer? Vou trazer uma bandinha jovem lá, assim,
bandinha no bom sentido, tá, irmãos? Bandinha de convertido, né? Sim, que canta os corinhos animados, mas que tenha testemunho cristão, né? Por favor, né, gente? Né? E daí eles vão tocar ali aqueles hinos mais jovial ali, vão dar uma agitadinha ali e tal, e de repente já entra um rapaz pregar, né? E de repente a gente vê que as pessoas estão se convertendo e tal. São feitas coisas com intenção, são coisas intencionais, né? Quem sabe, por mais que tenha custado dinheiro, tenha custado panfleto, tenha se enchido de pessoas, qual vai ser o tempo que nós vamos fazer isso? Se é para jovem, vai fazer um culto de 2 horas, vai manter esses jovens que não servem ao Senhor 2 horas ali escutando você pregar, cantar e tudo. Não dá. Vamos pôr aqui 40 minutos. Mas gastei 10 mil. Mas isso aí tem que ser rápido para, né? Então são tudo coisas que fazem parte do planejamento e que a gente precisa pensar. Um congresso é um planejamento. Um departamento ele precisa ser planejado. Jovens, casais, mocidade, a igreja em si, qual é o plano? Né? O que a gente pretende? Queremos ganhar almas? Não. Queremos fortalecer a igreja? Né? Queremos uma atuação maior do Espírito Santo? Como vamos conseguir isso? São coisas, porque não adianta também ter um planejamento estratégico, quer dizer, eu tenho uma missão, eu quero almas, né? Quero ganhar almas para Jesus, mas eu não tenho um planejamento tático, como que eu vou fazer para ganhar almas para Jesus? Em questões de igreja, né? Se vamos se voltar mais à salvação de almas, o que nós vamos precisar fazer? Primeiro, orar, pedir a Deus, porque nós mesmos não convertemos ninguém. Segundo, instruir a igreja em como evangelizar. Instruir a igreja também em ser exemplo no bairro, porque não adianta uma equipe de evangelismo sair evangelizar se o bairro está escandalizado, porque os cristãos, infelizmente, está devendo no comércio, brigou com o vizinho, xingou o Beltrano, saiu com o facão correndo do pé do outro, daí fica difícil, né? Fica complicado, né? Então, existe várias e várias etapas. Aí entra um missionário lá que vem de fora e vai evangelizar esse bairro, né? Aí você fica sabendo de cada história Que só a graça do Pai, né? E outra coisa, isso aí é muito bom, é o evangelismo, né? Para falar da igreja. E quando você pega um lugar e você olha do lado é só mato, do outro é só mato, você tem que fazer questão pessoal, uma cabana para você morar, né? E outra para você fazer a igreja. Daí não tem a questão pessoal para administrar, porque na verdade você tem poucos membros, né? Sim. Exatamente. E quando você conta naquele pequeno lugar, você conta 50 pessoas que estão aceitando a Jesus e estão ali aprendendo. Sem recursos. Sim, mas aí nós temos um outro recurso que também é importante. A gente precisa aprender a angariar fundos. Mas no lugar, em certos lugares, não tem recurso, dá onde tirar, não tem. Sim. Mas eu digo não a angariar local. Só que o Senhor Deus, Ele dá estratégia, né? E essas estratégias no campo missionário, tá? Isso aí está falando de evangelismo. Mas no campo missionário, Deus nos dá estratégia através da oração, do jejum, da consagração. E ali a gente começa o rebanho e dá certo. Aí quando você está com a congregação já pronta, aí chove de obreiros para cuidar dela. Sim, sim. Né? Então, meus irmãos, a gente precisa ter essas ideias, né? Veja bem, ainda dentro do planejamento estratégico, a página número 16 ali, diz o seguinte, isso aqui é um ponto bem importante que eu marquei para os irmãos,
a página 16, o terceiro parágrafo, diz assim, ó: a liderança cristã, uma vez instruída no que tange a natureza e utilidade do planejamento estratégico, deve tomar algumas precauções. O líder jamais deve transformar a igreja em empresa, a tal ponto de não depender mais de Deus, nem tampouco desprezar o planejamento, achando que tudo depende só de Deus. Então existe um equilíbrio. A vida cristã é bem interessante, né? Porque ela é composta de um equilíbrio, ela não é nem para lá nem para cá, ela é centrada, né? Quando a gente vai para a direita ou vai para a esquerda, a gente está errando o caminho, o caminho é reto, né? Sem excessos, sem exageros, mas sempre reto, né? Veja bem, a Bíblia diz: cresça na graça, cresça no conhecimento, né? A gente precisa crescer em sabedoria, mas crescer também a nossa vida espiritual, e a gente precisa cuidar dessas coisas tanto na nossa vida quanto ministerialmente também, né? Mais à frente diz assim, ó: com esses cuidados em mente, podemos seguir adiante e atentarmos para as etapas do planejamento estratégico. Estas podem ser definidas como análise dos cenários, macro e microambiente. O que é isso? Se referindo à igreja. Macro, o bairro. Micro, a igreja. Então, assim, eu vou fazer uma campanha evangelística, eu preciso ver se a minha igreja está preparada para isso. Se eu tenho finanças, como no caso que o irmão citou lá no campo missionário, que às vezes não tem, né? E eu tenho que ver se os meus crentes estão preparados para fazer isso. Ah, mas não estão preparados. Então vamos preparar. Vamos formar obreiros, vamos formar discipuladores. Quando isso estiver pronto, aí a gente... Então precisa ter um conhecimento fora e um conhecimento dentro, né? Missão eu vou planejar em cima de uma meta a ser cumprida. Depois diz visão. O que é visão? Eu preciso conhecer, né? Objetivos e metas. Depois eu vou precisar de estratégias e plano de ação. E por último, controle e avaliação. Como falamos aqui no caso da campanha evangelística, eu fiz uma campanha evangelística. Depois disso, eu preciso saber como eu vou proceder. Eu preciso levantar dados. Foram quantas almas? Uma coisa importante, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e infelizmente eu não fui contratado. Era uma empresa muito dinâmica, então não tinha parede, escritório, era tudo junto assim, era uma empresa bem moderna, dessas empresas que estão surgindo agora. E eu não fui contratado porque eu não tinha faculdade. Foi o que eles me disseram, infelizmente. Mas aí estava tendo uma reunião de vendedores e a reunião era aberta, então eu acabei escutando. E os camaradas, o líder da reunião, olhou para um deles e falou assim: escuta, quantos clientes você tem na sua carteira hoje? Não sei. Esse camarada era engenheiro, o que não sabia. Tipo, não era uma pessoa leiga, só preparado. Tanto é que eu não consegui passar na filtragem da empresa. Lá eles tinham até um teste cultural. Eu passei no teste cultural, só que no papel eu não... eu fiz 4 entrevistas no processo seletivo. A última eles me reprovaram porque eu não tinha faculdade. Mas fazer uma equipe mineira, né? Mas é que quem me reprovou daí foi um gerente geral do estado. Você vê bem, eu conversei até com o gerente geral de Santa Catarina. Você vê como era rigorosa a filtragem. Eu conversei com o líder deles de Joinville, depois ele me passou para o gerente deles, depois ele me passou para a moça dos recursos humanos, que me aprovou e me passou para o gerente geral. O gerente geral era uma moça, ela devia ter uns 23 anos e ela me aprovou. Eu acho que ela não foi com a minha cara. Feminista. Mas enfim, aí eu fiquei prestando atenção, né? Eu falei, poxa, o que esse camarada vai falar, né? Eu pensei, deve ter 100 e poucas, a carteira dele
Aí o gerente de vendas falou assim: fulano, você tem... Era pouca, eu não me lembro bem o número exato, mas seria 12 pessoas na tua carteira hoje. Aí eu olhei e falei: credo. Cara, você vê que tinha 12 clientes Poxa, no trabalho. veja bem, trabalha 8 horas por dia, né? 5 dias na semana. Será que o camarada não tinha competência de saber pelo menos quem eram os seus 12 clientes? Né? Complicado isso daí. Existe, por que essas questões de administração são importantes? Hoje eu sou pastor de uma igreja, quantos membros eu tenho? Às vezes, se você perguntar isso a alguns pastores, eles vão estar na ponta da língua: eu tenho tantos membros e tantos congregados. E outros nem sabem, né? E isso é pior. A gente vai estreitando e vai para os departamentos. Não vou fazer essa pergunta para vocês aqui porque é falta de ética, mas, né, alguém pode chegar e perguntar: fulano, tem quantas pessoas no teu departamento da igreja? Não sei. Nos últimos 1 ano que você ficou na liderança, aumentou esse número ou diminuiu? Diminuiu por quê? Foram 2 ou 3 mudanças. Não, irmão, teve 2 ou 3 que não vieram mais, mas... não vieram por quê? Tão fraquinho, então vamos visitar os fraquinhos. Entende? São questões administrativas que nos abençoam dentro do reino de Deus. Né? É importante isso, a gente ter essas quantificações, até mesmo depois, vamos supor, eu sou o líder da juventude aqui da Congregação do Rainha, e estou passando o cargo para o irmão Jefferson, né? Então, o irmão Jefferson vai assumir, o irmão Jefferson está aqui, ó, são estes jovens, né? Tem 3 ou 4 aqui que não estão vindo, não sei porquê, mas a bola está com você agora, vai facilita o trabalho. Precisa-se ter informações, dados, e isso é aquilo que nós falamos: se queremos fazer algo para Deus de forma abençoada, a gente precisa aprender a administrar, a governar. Criar um histórico de departamento é muito importante, inclusive histórico da igreja, membros, congregados, né, para se quantificar aí e saber, né, não estão vindo na igreja porque, às vezes, né, gente, ninguém é perfeito. Vocês sabem, quem é mais velho de congregação sabe que cada dirigente tem uma forma de trabalhar, cada obreiro tem uma forma. Às vezes a gente vai pregar na igreja, a gente se expressa de uma forma mais rude e de repente alguém fica triste com a gente. E às vezes é coisinha mínima assim, né, que dá para consertar fácil. Mas beleza, 1, 2, mas espera aí, tem 20 pessoas faltando, o que está acontecendo? Por que não, meu departamento, sendo direção de igreja, sendo um departamento de jovens, sendo um ciclo de oração, por que as pessoas não têm interesse pelo meu departamento? Será que eu não estou agindo de forma errada? Será que eu não preciso melhorar algo? Né? Hoje, eu vejo que hoje é um desafio muito grande os departamentos da igreja. O departamento de jovem hoje, ele precisa se preocupar com o futuro do jovem, né? Incentivar o jovem a estudar, incentivar o jovem a crescer. Por quê? Porque eles são o futuro da igreja. Se eles estiverem daqui 10 anos formando família, numa situação financeira melhor do que a nossa hoje, glória a Deus, vai ser melhor para a igreja e melhor para eles. Eles vão ter facilidades. Então cabe o quê? Cabe ao líder do jovem orientar. Agora pergunta aos irmãos: quantas vezes os jovens das congregações que vocês já congregaram esses anos todos foram reunidos, por exemplo, para falar uma palestra sobre finança, carreira profissional? Quantas vezes a igreja trouxe lá um advogado, um médico e um mecânico, para que cada um fale dos prós e contras das suas profissões, como chegar a essa profissão?
questões de departamentos de família. Quantas vezes a gente falou em planejamento familiar, planejamento financeiro dentro da família? São coisas que a gente acaba deixando e são coisas que hoje são importantes, né? Porque pessoas que não sabem se programar financeiramente hoje, devido aos salários estarem cada vez mais curtinhos, dá problema. E se a gente puder transmitir um conhecimento que ajude essas famílias a não se endividarem todas, a não investirem dinheiro em coisas que não vão trazer benefícios, o que vai acontecer? A igreja vai ser abençoada. De repente tem um casal que está brigando lá, por quê? Porque não sobra dinheiro mais e eles estão apavorados e daqui a pouco começa a atritar e dá separação. Que poderia ter sido evitado se na igreja houvesse alguém instruído aqueles indivíduos com relação às finanças. E as maiores crises conjugais se tornam mais financeiras. Questões familiares, se você for ver, onde começam as maiores brigas, questão financeira. Na verdade, o que acontece? Às vezes já não está legal. Aí quando vem o problema, não se tem aquela graça para se resolver mais. Aí, né? Vamos lá então, meus irmãos, página de número 19. Então veja bem, a gente precisa de planejamento, né? Esse planejamento se inclui a gente ter uma análise, conhecer o cenário. Essa questão de conhecer o cenário, gente, é muito interessante na questão das missões em culturas diferentes. Por quê? Porque dependendo do local que o indivíduo está lá para estabelecer uma igreja ou para administrar uma igreja, os costumes mudam e a pessoa precisa, ela não pode trazer os seus costumes e implantar na igreja. Ela precisa respeitar a cultura da igreja local. E é tão incrível que pequenas ações, pequenas palavras, às vezes por falta de conhecimento nosso, nos leva a escandalizar. Eu lembro que quando eu vim para Santa Catarina, os irmãos sabem que eu sou de Curitiba, lá em Curitiba a gente tinha um dizer que é assim, quando a pessoa está muito cansada, a pessoa diz, eu estou um caco hoje, né? E aqui, caco é sem vergonha. E aqui acontecia, lá em Rondônia tinha mais de facção que vai preto. Ela quando era mulher, vai a facção, bicho, tem que chamar a polícia. E aí o que acontecia? Eu trabalhava de servente de pedreiro, estudava e às vezes eu chegava de noite no colégio e dizia assim, hoje eu estou um caco, assim, me olhando, o crente aí dizendo que está um caco, que é isso, né? Até que eu descobri que caco aqui tem um sentido totalmente diferente. E olha só, Curitiba, 200 km daqui, né? Existem lugares que o indivíduo precisa se acostumar. Eu não sei que país aí, eu estava vendo que se o homem não tiver barba, ele não tem respeito, né? Então se o camarada não for barbudo, dá problema, né? Aí eu, no lugar dele, já não posso nem ir, porque não tem barba, daí não dá certo, né? E tantas outras. Eu li um livro, é muito interessante, sobre missão transculturais, faz anos que eu li, que se chama O Pajé de Cristo. É um missionário que ele pregou em meio aos índios na Amazônia, e não era essas tribos que têm relação com a gente, tribos isoladas. E nesse livro, o tema do livro discorre muito na relação até que ponto o evangelho iria mudar a cultura dos indígenas. Né? Por exemplo, essas tribos isoladas, vocês sabem que eles mal usam uma tanguinha, né? E daí, o que vão fazer? Os índios se converteram ao evangelho, vão pôr tudo roupa neles? Da onde? Se lá não chega nada, né? E outra, se pôr roupa nos indígenas lá, o governo vai dizer que você está mudando a cultura indígena, vai te proibir de pregar o evangelho lá, então não podia. E o
Outro detalhe é que ele levou algumas coisas nossas, né, a casa dele, as roupas, e ele tinha o cuidado de não deixar os índios se adaptar com as coisas que eram aqui, no caso de homem branco, porque eles eram tribos isolados. Então é bem importante e interessante de se ler, se traz um conteúdo bem bacana, se algum dia vocês puderem ler. E se alguém quiser, eu ainda tenho esse livro, eu posso emprestar para os irmãos. Então veja bem, precisa-se conhecer o cenário, precisa-se ter metas, que é missão clara, aonde nós queremos chegar. Todo o departamento da igreja e toda a igreja precisa ter as suas metas claras, né? O que nós vamos fazer, o que nós vamos inventar? Aí alguém pode dizer, não, nosso objetivo é chegar no céu, amém? Mas como que nós vamos fazer para chegar lá? Qual o caminho que nós vamos trilhar? Aonde a gente vai passar? Então a gente precisa se ter uma visão clara. Isso seja um departamento... Oi? Porta estreita, mas precisa ser analisado, mostrado, né? Depois precisa se ter objetivos, as metas, né? Não estamos na forma que a gente queria. O que a gente vai fazer para a gente chegar mais perto do nosso objetivo inicial? Depois nós precisamos ter estratégias e um plano de ação e de controle, né? A gente precisa agir, mas precisa medir as ações. É interessante isso porque Saul, ele estava em guerra, né? E o planejamento estratégico de quem está em guerra é o quê? Os soldados descansar, comer bem e estar pronto para a batalha, né? E Saul me proclama um jejum, né? E aí Jonatas não sabia e foi lá e achou uma colmeia e comeu do mel e deu problema ali, né? Porque Saul disse que se alguém comesse ia matar, tal, né? E daí o povo teve que interceder por Jonas e deu um problema todo, por quê? Exatamente por essa questão. Não conhecia todo o cenário, não foi sábio nas tomadas de decisões e não foi claro naquilo que ele queria que todo mundo falasse, porque a informação não havia chegado até Jonas, né? São questões de planejamento. Questão de organização, meus irmãos. A igreja, ela precisa seguir uma determinada organização, tanto na sua visão geral quanto na questão de departamentos e etc. A página número 20 fala sobre os departamentos. Para que os departamentos foram criados na igreja, meus irmãos? Qual é a intenção? Administrativamente, né, para separar os grupos, para poder... É para separar os grupos, para que cada grupo haja de tal forma que ele seja mais claro e mais objetivo na pregação e no ensino da palavra de Deus. Então, assim, os departamentos da igreja não foram criados apenas para se cantar. E isso eu vejo que é uma deficiência nossa. Não estou criticando a igreja do Rainha, nem a igreja de Itapucu, por favor. Eu estou falando a igreja no modo geral, né? Às vezes as pessoas não entendem as funções dos departamentos e acreditam que o departamento é só para cantar. E é muito errado isso. Departamento é para que a pregação do evangelho seja mais direcionada às faixas etárias. Aqui nós temos, por exemplo, um gráfico, né? E diz o seguinte: departamentos etários, coordenadores infantis, qual é a responsabilidade? Cultos infantis, escola bíblica de férias, encontros gerais, etc., voltado ao público infantil, né? Etários, coordenador de adolescentes e jovens, encontros locais, retiros, gincanas, cultos evangelísticos, estudos bíblicos, etc., voltado aos jovens, né, gente? Ação social, coordenadores de assistência social. Inclusive, gente, aqui existe uma questão que é muito desconsiderada. A Bíblia fala de um dom ministerial chamado socorros.
E esse socorro é aquele indivíduo que tem uma capacidade de atender o necessitado, de cuidar das pessoas que estão precisando de auxílio. E isso é um dom muito desconsiderado na igreja hoje. Eu fiquei 4 anos no campo do Goiás, na Cidade Missão, e lá toda a congregação tinha uma meta de todo mês preparar 20 cestas básicas. Sim. 20 cestas básicas, não tinha. Ali era sobre a liderança, não tinha. E sabe qual é o triste disso? João, na epístola, diz bem assim: filhinhos, amai não por palavras, mas por obras. Isso. Mas isso foi uma deficiência na igreja Assembleia de Deus. Nunca foi uma igreja assim, para fazer essa parte social. Sim. Nenhum. Mas para se fazer social, por exemplo, eu sou de Curitiba, lá na minha igreja que eu congregava, essa parte era bem organizada, havia uma pessoa responsável pela assistência social, havia uma dispensa na igreja, uma peça onde ela guardava lá todos os itens, e esses itens, então, ela montava as cestas básicas e repartia. Então, assim, um presbítero, alguém ia fazer uma visita e via que a pessoa tinha necessidade, ela comunicava a assistência social da igreja, a assistência social voltava. Tinha um núcleo, né? Exatamente. Havia uma organização toda, era tudo preparado para atendimento disso daí. A igreja mesmo te dá esse sentido, não abre esse leque. Eu falo no termo da própria administração em geral. É um exemplo bem claro disso, como a gente é falho na questão da assistência social. Existem irmãos nossos que têm negócios, são empresários, né? A igreja deveria ter ali um RH. Isso. Ah, tem lá na congregação tal, tem tantos irmãos desempregados. Então já ficava com os irmãos desempregados ali. Algum empresário, alguma coisa precisasse de alguém para trabalhar, ó, nós temos irmão tal, cadê o currículo? Tal, não, se enquadra mais, vamos dar prioridade. Mais união, né? Claro que isso são coisas que se demoram para criar a cultura, precisa de uma unidade de todo o campo para trabalhar em função disso. Mas é uma ideia que poderia ser posta em prática. Mas isso parece ser uma deficiência Assembleia Araquari. Sim. Porque eu vejo, tipo, Joinville tem muitos, não só na questão, nessas questões, mas questões de jovens, questões de conseguir emprego. Eu sigo várias páginas, Joinville, Brusque, Penha, parece que todos os campos desenvolvem algo relacionado a esse tipo de assistência social, mas Araquari não desenvolve nada. Assim. A questão é a seguinte, Araquari é um campo muito novo. Né? Se você comparar com o campo de Joinville, a estrutura de Joinville e os anos que Joinville tem de campo, é muito maior do que Araquari. Araquari tem de emancipação aí, deve ter hoje uns 18 anos. Né? E esses 18 anos, essa questão de infraestrutura e de pessoas para se trabalhar, Araquari tem muita deficiência de pessoas para se trabalhar em departamentos. Né? E isso dificulta bastante. Claro, o campo, a gente é uma criança se referindo à igreja ainda, o campo vai amadurecer, né? Mas vai amadurecer à medida que a gente amadurecer também. Isso. E aí o campo vai crescendo, entendeu? Então, por isso que eu digo, e eu falei para vocês que esse tipo de matéria que a gente está estudando hoje, ela é bastante desconsiderada, mas ela é muito importante. A gente precisava trazer mais isso à discussão para ir aclareando as nossas mentes e a gente poder ir pondo mais em práticas. Né? Porque, queira ou não, hoje não acontece, mas amanhã, depois, né, o Cauã é um jovem aqui, acho que o Gabriel é um jovem, essa menina ali também, a Laura é um jovem, talvez a minha geração não alcance, mas a mentalidade deles vai ser diferente. E quando eles estiverem na liderança da igreja, as coisas podem tomar um outro rumo. Você também, né? Você também é jovem, né? Entende? Então as coisas vão progredindo e vão melhorando. Obviamente, né? Isso demora, até mesmo, veja bem, questões teológicas. Né? Olha o material que nós estamos utilizando de Joinville, né? Que é um material excelente que, se nós fôssemos para fazer com as pessoas que nós temos no campo, nós não teríamos a competência teológica de fazer um material desse aqui. Nem teológico, nem gráfica, né? Porque provavelmente a gente iria para xerox, encadernação e coisa assim, que não teria essa qualidade.
Então as coisas com o tempo, né, a igreja ela vai melhorando, ela vai implantando, desde que essa é a questão do planejamento estratégico. Alguém tem a ideia vai se amadurecendo e com o passar dos anos as coisas vão melhorando. Mas assim, irmão Manuel, o bom quando o gestor, né, vamos dizer assim, ele chama para, quando lá na Tegma, né, ele chamava nós, perguntava se nós tínhamos alguma ideia para aprimoramento da empresa. Sim. E aí você dava a sua ideia, eles estudavam, e muitas ideias foram acatadas lá de funcionários, pessoas novas, pessoas mais velhas, foram acatadas e foi melhorando. Então assim mesmo na igreja deveria ter isso, que está gerenciando, né, a obra, tinha que ter dar esse leque, não fala para todo mundo, mas né, mas é assim, gente, hoje todos nós que estamos aqui, nós temos essa liberdade de chegar no dirigente da congregação, seja Rainha, seja Itapucu, que são os dois grupos que estão aqui, a gente tem essa liberdade de chegar e dar ideias. Inclusive, eu acredito que se você chegar ao pastor do campo e der uma ideia para ele, né, talvez ele não vá pôr em prática, né? Vai ficar martelando na cabeça dele. Mas é aquela questão de Moisés com Jetro. Moisés estava lá julgando a casa de todo mundo e aquela multidão lá na porta de Moisés e aquela tribulação e Moisés cansado, de repente Jetro olha e fala assim: Moisés, você não está fazendo direito. E sabia que muitas vezes essa impulsão, ela muda algum aspecto, é igual o das crianças, não tinham. Caraguá agora liberou e deu o recurso de cada departamento para cada departamento. Sim. Entendeu? Porque isso é uma ação. Sim. Então, quer dizer, as coisas já estão. Sim, né? Com o passar do tempo, com as ideias, mas a questão é, a igreja, infelizmente, a igreja tem uma carência muito grande de pessoas capacitadas. Sim. Esse é um fator, né, predominante, porque, queira ou não, as nossas vidas são corridas. Para se dedicar ao ministério é uma doação. É complicado muitas das vezes, principalmente, às vezes eu sei que tem irmãos aqui, por exemplo, que trabalham no pesado, trabalham com construção. Olha, vir aqui na segunda-feira à noite só para ouvir, estudar e aprender, não é fácil. Precisa de graça, precisa de amor, precisa de dedicação e precisa às vezes se doar um pouquinho, porque senão tira esse tempo, poderia estar com a família, ou até poderia estar lá sem fazer nada, sentadão no sofá lá, tranquilão, descansando, né? Mas, né? Aí alguns falam assim: não, esse tempo não existe. Existe sim, a gente precisa desse tempo de descanso, né? Eu estava comecei a fazer música, né? Daí começou o curso, daí para fazer o teologia e tinha que parar com a música. Daí eu só ia ter só na sexta-feira para me descansar. É pouco, né? Trabalho do guerreiro, não tem como. É verdade. Né? Então, meus irmãos, existe essa questão, nós paramos ali na ação social, mas aqui existem outros departamentos que estão enumerados aqui: música, evangelização, missões, educação, comunicação, administração e círculo de oração. ênfase na comunicação, que eu vejo que a nossa igreja falhou muito nesse aspecto. Nós não temos uma rádio, nós não temos uma televisão. Não temos nada. Né? Por exemplo, às vezes a gente reclama que os nossos filhos estão assistindo esses desenhos mundanos, mas qual é o desenho evangélico que a gente tem para mostrar para nossas crianças? Poderia ter? Sim, tem o da Igreja da Graça, o Mindinho, sim, tem esse, e tem a Aline Barros, mas veja bem, são pessoas de outras denominações. Nós temos quem? Ninguém. Né? Tem o Esmilinguido também, que apesar de o Esmilinguido já é bem antigo, né? Já as crianças acho que nem tem mais interesse no Esmilinguido, as crianças de hoje, né? Agora você veja, nessa pandemia, o povo confinado, olha a expansão. Aí, você veja bem, eu fui esses tempos atrás na livraria evangélica e daí a Rebeca estava comigo. Aí ela chegou ali naquela parte onde tem as coisas infantil, tinha ali gibi, tinha mangá evangélico. Daí ela olhou e falou assim: pai, eu quero um desse. Eu falei: beleza, vamos comprar. Nem interessou, a gente... com certeza, a leitura. Gente,
Gente, R$44. Misericórdia de Jesus. Que é mesmo? A gente compra, mas. Jesus! Tem misericórdia, né? Pior que a literatura era muito cara. Se a igreja tivesse investido mais nesse aspecto, talvez hoje fosse um material assim mais acessível, né? Que serviria de evangelização também para as crianças, para o jovem, para o adolescente. Infelizmente a gente não tem, né? E nós deveríamos ter essa mentalidade de apoiar os outros. Mas é uma história de carochinha. É uma história de carochinha para mim que sou velho, mas para a criança que está aprendendo ali vai apresentar um conceito bíblico que às vezes ela vai guardar para a vida. Deixa eu ver se eu estou falando, a Igreja de Deus é louca, essa igreja rígida, tremenda. Hoje eles estão aí, uma rádio mundial. Você sai daqui, vai em São Paulo, qualquer lugar o seu rádio vai pegando. Só se for um lugar muito deserto. Sim. Entendeu? E eles eram rígidos. A Assembleia de Deus não tem uma rádio. Sim. Tem a rádio ali, quando tu sai ali já parou, já está chiando o Infelizmente rádio. aqui eu não consigo mais pegar 107 na nossa região. Então é bem, isso aí foi um erro muito grave, né? Sim, a igreja não se atentou para isso e deveria ter se atentado. É claro, evangelismo, né? vai a nós. E outra coisa, se alguém hoje chegar aqui na igreja e falar assim, eu quero fazer um gibi evangélico e eu tenho uma historinha aqui, você acha que ele é bem recebido? Não é bem recebido. Dificilmente. Isso é coisa do inimigo, coisa do diabo. O crente tem que estudar a Bíblia, mas é que ele quer fazer um negócio voltado para a criança. Talvez a mentalidade do idoso não vai entender, mas vai ser atrativo para a criança, né? E infelizmente, né, dependendo do lugar onde ele for apresentar isso aí, ele vai apanhar até. Né? E o que acontece? Acaba que o indivíduo, por mais que ele tenha a ideia, ele tenha a inspiração, ele tenha a vontade, ele seja um ótimo desenhista para criar um material desse, o que ele faz? Fica quietinho e não cria, né? Por quê? Eu vou me incomodar, eu vou escutar um monte de coisa que eu não precisaria escutar? Não, eu vou ficar quietinho e não vou criar. Então a igreja ela poderia se atentar mais nessa questão e se organizar mais nessas áreas. Obviamente a gente está tirando alto, mas com certeza se a gente parar para analisar a questão da organização dentro das nossas próprias congregações, a gente vai ver que tem muitas coisinhas que a gente precisa organizar, né? Questões, música na igreja, a gente vê que às vezes é um pouquinho bagunçado, né? Os louvores, até mesmo a questão dos obreiros, a ética, a postura, a forma de falar com a igreja, são coisas que competem à organização, que precisam ser bem esclarecidas para que a igreja seja abençoada, cresça de forma saudável, né? Tem que ter ensinamento, né? Sim, eu já tive a oportunidade, certa feita, de participar de uma escola teológica e a matéria era oratória. E havia um obreiro ali que quando ele ia pregar, ele pregava assim: irmãos, abram sua Bíblia, glória a Deus. Em João, aleluia. Capítulo 2, glória ao Senhor. Né? Versículo de número 30, aleluia. Né? Vamos falar do Salmo 23, que eu nem sei o que está escrito em João, capítulo 2, versículo 30, nem sei se tem o versículo 30. Mas vamos lá para o Salmo 23. Aí, o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará, glória a Deus. E daí, meus irmãos, ninguém entende nada, porque vira uma mistura de glória a Deus, aleluia e versículo, que ninguém entende nada. E daí o professor estava falando sobre esse assunto. E o indivíduo se ofendeu, nunca mais voltou para uma escola teológica. Não era eu o professor, tá, gente? Ele não pegava para saber se era verdade, se era mentira. Eu ouvi uma vez de uma fonte confiável que me contou isso, que foi um obreiro que foi dirigir essa congregação, que não é aqui no campo de Araquari, graças a Deus, que o pastor mandou fazer um banheiro para ele na congregação. Só ele usava aquele banheiro. Ele era demais, acima dos demais, ele mandou fazer um banheiro para ele. Então aquele era o banheiro do pastor. Aí esse dirigente que assumiu no lugar dele, no caso, né,
mandou quebrar o banheiro porque achou absurdo não ter um banheiro. Né? Mas o que acontece? Existem pessoas que não interpretam bem essa questão da administração eclesiástica. Elas acham que o reconhecimento ministerial traz para você uma autoridade que não é bíblica. Porque quem é o pastor da igreja, quem é o dirigente do departamento? O dirigente do departamento, o pastor da igreja, é o servo da igreja. A igreja honra ele, mas a intenção do coração dele deve ser o de serviço aos irmãos. Se ele tem a intenção de ser rei, ele está no lugar errado. Mas infelizmente existe esses reizinhos no meio evangélico que às vezes causam mais confusão para a igreja do que bênção. Eu mesmo, esse tempo atrás, vi um pastor no Facebook. Ele estava falando para os irmãos que na igreja dele o negócio era como ele queria, e se ninguém quisesse, que fosse embora. Se ninguém aceitasse a palavra que ele prega, que fosse embora, porque ali ia ser do jeito dele. Né? Aí o que acontece? Infelizmente tem muito, não é semana passada, semana atrasada, é hoje. Sim. Tem muitos que agem dessa forma, achando, ele olha para você, ele toma uma decisão sobre a tua vida e acabou essa história. O que vale é aquilo que ele está determinando sobre a sua vida. E acabou. Se você não tem voz ativa, ou você fica quieto, ou você toma o mundo. Sim. Na realidade é isso. Então, nos dias de hoje, nos dias, existe homens de Deus que a mentalidade deles hoje é diferente. Ela andou a mentalidade deles, mas uns ficaram lá no 1900 antigamente e não sabem tudo. Mas assim, a questão é que não é que eles ficaram lá atrás, porque a gente sabe de pessoas. Eu sou a terceira geração de evangélico na minha família e assembleiano. Existem pessoas lá atrás com um testemunho tremendo de amor, de doação pelo evangelho, né? Aí vem esses camaradas que dizem que são lá daquele tempo, que não são, porque não tem as obras que aqueles indivíduos tinham, e diz, não, que eu sou lá igual o fulano. Não é não, né? Não é, porque se fosse não estaria fazendo as coisas como está fazendo, né? Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa, por exemplo, esse pastor que eu vi, se ele tivesse um crente igual eu na congregação dele e que fosse ousado, poderia fazer ele passar vergonha, porque eu poderia chegar para ver esse meu irmão. Eu sou a terceira geração de assembleiano na minha família. O meu avô foi assembleiano, a minha mãe é assembleiana e eu sou assembleiano. A vida toda nós somos membros da igreja, fomos dizimistas. Agora, como que você que se converteu há 10, 15 anos atrás, quer dizer que eu devo abandonar uma história toda da Assembleia de Deus porque você acha que as coisas são da forma que você quer? E daí, se uma pessoa faz isso em público, na hora do culto que ele estava falando isso, o que acontece? Fica envergonhado, né? E ia causar muita confusão, muita contenda, porque daí um irmão ia apoiar o dito do rebelde, né? Que esse indivíduo que fizesse isso, ele seria considerado o rebelde do rebanho, e alguns iam ficar do lado do pastor, e aí está o ardil de Satanás para destruir uma igreja, né? Então, eu sei, meus irmãos, e com certeza nós já tivemos experiências assim, e se a gente abrir oportunidade, infelizmente a gente às vezes já passou por alguma injustiça. Eu já passei por muitas dessas, meu Deus, já passei por algumas bem doloridas mesmo, né? Mas a gente precisa entender o quê? Que esse tipo de experiência serve para a gente não fazer igual, né? Só resumindo uma palavra: amor. Sim. Amor, né? Se tiver amor. Certa feita eu fui disciplinado por 3 horas. 2 horas. Fui disciplinado por 2 horas. Por quê? O indivíduo do dirigente da minha congregação
contou uma mentira, e essa mentira respingou em mim e deu um atrito com outro membro da igreja, e eu fui obrigado a ir esclarecer o assunto. Eu peguei o irmão que estava triste comigo por causa da mentira do indivíduo, coloquei os dois de frente e falei: ó, o negócio é assim, assim e assim, verdade? Ele nem disse que sim nem que não, falou: vê se você está disciplinado. Desafiou. Porque eu fui esclarecer um assunto que não era verdade. Aí o indivíduo, ele tinha um compromisso, ele saiu. No dia havia 2 obreiros na congregação, só eu e mais um. O outro obreiro que estava comigo como testemunha olhou para mim e falou assim: o que nós vamos fazer? Eu falei: agora você vai fazer tudo, porque só estava nós dois e agora eu estou em disciplina. Aí passou o culto, só que ele acabou ficando com a consciência pesada, né, pelo que ele tinha feito. Depois ele voltou e me pediu perdão e me desdisciplinou, né? Mas eu passei por uma disciplina de 2 horas. Mas o problema disso aí, irmão Manuel, num abuso de autoridade, né? Obviamente que, né, ainda bem que ele me disciplinou, porque eu não ficaria disciplinado, eu teria que ir para o pastor presidente, explicar a situação, e daí a coisa ia ser maior, porque também não iria ficar sem participar da Santa Ceia por causa de uma injustiça de um indivíduo que estava abusando do seu poder incumbido a ele, né? Então, infelizmente, a gente tem essas atitudes, existe pessoas assim, né? Mas o que a gente precisa entender? Por isso que é importante o cristão entender que a sua fé não está baseada nas pessoas, né? A gente, obviamente, precisa se inspirar nas pessoas, né? Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas a gente precisa procurar os bons exemplos. Os maus exemplos a gente deixa de lado. Por isso, a passagem de ovelha é não tirar aquilo que é Sim. bom, Sim. aquilo que não está de acordo. A gente deixa de lado, esquece, perdoa, até mesmo porque, vamos ser sinceros, né, meus irmãos? Dirigente da congregação é alguém como a gente, que erra também às vezes, toma decisões erradas no calor do momento, entristece às vezes por não conhecer a história na sua totalidade, toma decisões que entristecem, né? E a gente vai fazer o quê? A gente precisa se perdoar. Apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que a gente deve perdoar uns aos outros por causa dos ardis do diabo. O diabo sempre está lançando a seta dele. E não aprenderam com a Bíblia, né? Porque o próprio Cristo nos ensinou, lavando os pés do seu discípulo, quem era ele. Sim. Não foram ensinados pela palavra. O maior sinal de espiritualidade de um indivíduo é o serviço, é ser servo. Com certeza. Né? Então, se o indivíduo ele é espiritual, e é engraçado porque não é um serviço obrigado, eu tenho que servir, não, ele serve com alegria, né? Porque ele sabe que ele está fazendo aquilo ali, mas quem vai recompensar ele é Deus, né? E o amor que João fala que a gente tem que ter pelos irmãos, João é bem explícito em falar assim, ó, que Deus nos amou mesmo quando a gente não tinha nada de bom para oferecer para Deus, Deus nos amou. E da mesma maneira, capítulo 4 da primeira epístola, e é dessa maneira que eu devo amar os irmãos. Então eu não preciso esperar o irmão Jefferson vir aqui me abraçar e dizer alguma coisa boa, dizer que eu sou uma bênção, que eu sou querido, e me convidar para comer uma costela na casa dele, para depois eu amar o irmão Jefferson. Eu preciso amar ele antes. Aí ele vai convidar. Não, eu preciso amar o irmão Jefferson até mesmo quando o irmão Jefferson está falando mal de mim. Essa é a questão. A gente não ama porque a gente recebeu algo. O amor ágape, que é esse amor elevado que a Bíblia diz, é esse amor. É um amor que não depende de um contraponto, não depende de uma correspondência. Não, eu simplesmente amo. E é interessante que Jesus Cristo diz bem assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e assim verdadeiramente conhecereis que vós
vós sois os meus discípulos. Eu acho muito interessante, porque a Bíblia não diz que a gente vai ser conhecido pela oração, pela preleção, pela quantidade de capacidade intelectual que a gente tem, ou pela quantidade de membros, ou a beleza do templo que a gente congrega. A gente vai ser conhecido como discípulo de Jesus quando as pessoas verem na gente o amor de Deus. Verdade. Né? A lição que eu tirei do meu presbitério, e graças a Deus, toda a honra, toda a glória para Deus, eu devia ser pastor. Pela bondade e misericórdia de Deus. Se eu tivesse empacado lá no meu presbitério, tivesse cortado, né? Mesmo que eu estava vendo que ali eles estavam me provando, mas se eu tivesse empacado lá, não tinha chegado nunca a ser pastor. E uma coisa mais linda que esse pastor fez sobre a minha vida, que quando ele chegou e disse para mim, ó, eu estou separando você porque a igreja precisa, e não porque você merece, é que depois que ele falou tudo isso para mim, ele deu a volta, passou a mão, botou a mão cabeça por cabeça, ele chegou na minha cabeça, falou no meu ouvido, você é meu filho, eu te amo, e me abraçou e chorou junto comigo. Entendeu? E tudo aquilo ali, ele sabia que eu estava me provando, eu baixei a cabeça, né? E passei por tudo aquilo ali e glorifiquei a Deus depois. Né? Certo que eu não vi ele falando nos outros a mesma maneira que ele falou para mim. Só tem um detalhe, né? Todos nós, a gente é a menina dos olhos de Deus. Exatamente. E esse negócio, por isso que eu digo que é antibíblico, eu sei e já conheci pessoas que fizeram isso, né? Mas a questão é a seguinte: se eu e se os irmãos são meninos dos olhos de Deus, à medida que eu maltrato alguém e faço alguém sofrer, a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando houve aquela contenda, se comiam carne sacrificada a ídolos, se não comiam lá em Coríntio, lá, Paulo diz que se eu comer carne escandaliza meu irmão, que eu não coma então, e ele diz bem assim, ó, o pecado contra o irmão é um pecado contra Cristo. Então, se eu ofendo meu irmão, maltrato meu irmão voluntariamente, prejudico meu irmão, posso até entristecer ele, mas acima de tudo, eu estou entristecendo a Cristo. E eu teria medo de pecar contra Cristo. Deus leva a nossa ofensa como se fosse a ofensa dele. Então, por isso que a gente precisa cuidar em como a gente trata os irmãos, por causa disso, porque é perigoso, né? E por isso eu já vi, já presenciei, já passei por situações assim, do indivíduo se desfazer de mim e, né, falar bem assim, prepara uma mensagem que você vai pregar hoje, daí a gente vai todo empolgadinho, preparadinho para pregar, deixa do ladinho lá. Tô te provando. Tá bom? Né? Se eu estou desmerecendo o meu irmão, eu fui provado por 2 anos, né? Então é um problema que a gente tem e a gente precisa cuidar com isso. Amém, meus irmãos? Já passamos do horário. Nós não terminamos a lição ali. Eu vou fazer um videozinho explicando o restante para a gente não se atrasar na próxima.